Olá, primeiro ano. Estou aqui para nós darmos continuidade, né, ao conteúdo. Já adentramos o segundo período e o próximo conteúdo se chama Humanismo, né, nosso conteúdo de literatura. Então a gente vai sair do trovadorismo e vai adentrar, né, no humanismo. Então esse movimento chamado humanismo, ele é um movimento que está inserido no final da Idade Média. Vocês lembram que lá no trovadorismo a gente estava na Idade Média, né? Se nós estávamos na Idade Média, nós estávamos no teocentrismo, certo? Então ele é um movimento que está inserido no final da Idade Média, né? Ele é um movimento de transição, também chamado de bifrontismo, entre essa Idade Média e o Renascimento. Ou seja, nós veremos características ainda medievais e características que vão preceder o Renascimento. Não é à toa também que o humanismo ele é chamado de pré-renascimento. Então, assim, é importante que a gente tenha isso como base. Então, o humanismo, ele é um nome, sim, dado a uma corrente filosófica, né? Porque a gente vai trabalhar muito questões relacionadas ao racionalismo e artística também, né? Porque vai surgir no século XV na Europa. Então, dentro da literatura, como está colocado aqui no slide, ele vai representar esse período de bifrontismo ou período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, certo? Classicismo vem de que palavra? Vem de clássico. Então, vai retornar, por exemplo, o clássico dentro do humanismo, né? Quando nós falamos de clássico, nós falamos de mitologia, por exemplo. Então, bem como na Idade Média para a Idade Moderna. Então, o humanismo, ele é Idade Moderna. Então, eu coloquei uma observação para que a gente observe bem, né, que o humanismo ele vai abrigar o que? Diversas concepções, né? Então, ele vai corresponder a um conjunto de valores filosóficos, morais, estéticos, que vão focar explicitamente no ser humano, né? Qual as escolhas que o ser humano ele gostaria de tomar, né? Agora, esse é o momento em que o homem ele vai conseguir andar com os próprios pés. Não é à toa que o humanismo ele está focado não no teocentrismo, mas no antropocentrismo. Daí, né, surge do latim humanus, que significa o quê? Humano, certo? Então, o humanismo ele vai surgir no século XV. O humanismo refere-se ao humano, ser humano, é o ser humano que vai andar com os próprios pés, vai buscar e vai resgatar o seu próprio pensamento, ele vai ter uma voz, ele vai ter uma opinião, uma visão sobre tudo, ele vai ser curioso e vai ter liberdade de falar sobre coisas que ele gostaria de falar, né, sobre coisas que ele gostaria de pesquisar. Ele vai ter o direito de escolher, né, o que ele vai querer fazer da sua vida, coisa que lá na Idade Média a gente não via muito isso. O homem ele se via muito preso aos preceitos, por exemplo, do clero. Não sei se vocês se recordam, mas lá no trovadorismo, apenas cerca de 2%, vamos supor, da sociedade era alfabetizada. Então, quem tomava conta de tudo, né, era o clero. Então, o clero é que comandava tudo. E aqui a gente já não tem exatamente essa obrigação. Okay? Como nós estamos no período de transição, vale salientar que isso não significa que o teocentrismo, a Igreja Católica, ela acabou. Esse período de transição é um período em que ainda tem-se traços da Idade Média, mas ao mesmo tempo está ocorrendo, né, surgindo ideias humanistas. Ok? Deixa eu passar aqui. Pronto, então aqui é mais um conceito sobre a questão do humanismo. Um dos pontos racionais dentro do humanismo é a ciência, né? Quando adentra a ciência, a gente fala de curiosidade aqui, né? O homem ele vai pesquisar sobre as coisas, ele vai tentar entender alguns conceitos que antes não eram colocados no período da Idade Média, ele passa, né, a pesquisar sobre isso. Então, lá na Idade Média, por exemplo, não se sabia muito sobre o mundo, sobre o planeta, né? Não se sabia, por exemplo, que a Terra era redonda. Não é à toa que, quando descobriram, né, o cientista em especial que descobriu, não sobre a Terra redonda, mas sobre outras questões relacionadas sobre ideais fora do planeta Terra, ele foi queimado vivo, certo? Então, muitos cientistas também foram queimados vivos pelo clero,
porque o clero ele não considerava essas afirmações verdadeiras, ok? E não admitia-se afirmações desse tipo. Então, o homem ele passa a ser o centro do universo, o centro do mundo, e ele agora tem a sua própria opinião, certo? Eu coloquei aí do lado um bom exemplo dessas pesquisas de ciências, que no caso é o homem vitruviano, quase que não sai, né? Do Leonardo da Vinci, que vai ser o símbolo, né, do antropocentrismo humanista, que a ciência aí entra em vigor, né? Observe aí a questão da anatomia humana e de como o homem ele está dentro de todas essas questões filosóficas, sobre todos esses questionamentos existencialistas. Aqui são as características gerais do humanismo, né? Uma das principais características vai ser essa racionalidade, né? O homem ele não é mais movido pela emoção, coisa que a gente via lá no trovadorismo. Aqui o homem ele é movido pela razão, pelo pensamento. Racionalidade está voltada para a razão. Razão é pensamento. Antropocentrismo, porque aqui Deus não é o centro. Quem é que é o centro aqui de todas as coisas? O homem. Novamente, o homem ele vai andar com os próprios pés. Nós vamos voltar para o modelo clássico, certo? Voltado mais para a mitologia mesmo, né? A mitologia pagã. Nós vamos ter a mitologia, a linguagem clássica, ela vai retornar de novo, né? Algumas palavras voltadas para o clássico, a gente vai ter esse retorno, ok? Nós temos o cientificismo, voltado ao que a gente disse anteriormente, né? A ciência entra em vigor. A valorização do corpo humano, acredito que o homem vitruviano ele é um bom exemplo disso. E, no caso, a valorização das emoções, né? Mas as emoções de um modo mais realista. E a busca, né, pela beleza e a perfeição. Isso está muito voltado às obras de arte, mas dentro da literatura é escolher palavras difíceis, né? Palavras bem elaboradas que podem enriquecer o texto cada vez mais. Aqui é mais uma observação extra a respeito dessas ideias humanistas, né, a respeito dessa luta pela mudança da cultura, né, mudar um pouquinho da cultura nesse período é importante, né, para que a gente não fique apenas no passado. Não é à toa que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas muitas vezes. Então, nós estamos buscando nesse período uma cultura nova, certo? Então, trazendo o clássico de novo, a gente volta a reformular uma literatura que antes era muito conhecida, né, era muito estudada, e a gente pega essa literatura que era muito estudada e trabalha em cima dela, né, reestrutura essa literatura. E, como eu coloquei aí, o humanismo ele vai influenciar na arte, nas artes plásticas, como também na questão das opiniões, né, diversas, né, na maneira que você vai ver o mundo, as pessoas, você vai passar a se questionar. O que nós estamos fazendo hoje no mundo? O que nós vamos fazer amanhã? Quem nós somos realmente? E no teocentrismo, por exemplo, dificilmente o homem ele tinha liberdade para fazer isso, né? Porque o destino do homem era crer em Deus e apenas isso. Obedecer o que a Igreja Católica pede e você, a sua opinião, ela não conta de forma alguma, certo? Introduzir uma dinâmica completamente diferente ao ser humano, claro, né? Se é uma cultura totalmente nova, ela vai modificar alguns conceitos, né, dessa realidade. E por fim, aí o grande passo para a evolução da mente, com certeza. Então, para uma sociedade que antes era praticamente analfabeta, nesse período do humanismo, a sociedade se alfabetiza mais e nós temos muito mais leitores.